Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Introdução à Programação. Bem, nesse vídeo de hoje, esse vídeo na verdade é uma continuação também, nós ainda estamos no mesmo tópico de comandos de repetição e hoje nós vamos falar do comando for. Nós já vimos até agora o comando while, o do while. O terceiro comando de repetição que nós temos na linguagem C é o comando for. Perfeito? Bom, nós vamos falar do comando e depois um pequeno exercício. Só relembrando então, nós já vimos o comando while e o comando do while. Nos dois primeiros comandos, eles são controlados por expressões lógicas e o comando é repetido enquanto essa condição lógica for verdadeira. No comando for, ele é controlado por um contador, ou seja, os comandos, eles são repetidos um número pré-determinado de vezes. Então, pessoal, eu gostaria de chamar a atenção para esse ponto aqui. Um número pré-determinado de vezes. Ou seja, toda vez que a gente souber quantas vezes os comandos são repetidos, é interessante e aconselhável utilizar o comando for. Por que utilizar o comando for? Vamos olhar a sintaxe do comando, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Bom, se vocês observarem, a primeira linha aqui do nosso comando, tá, nós temos 3 parâmetros. Esse comando é um pouco diferente dos demais. Perfeito? Olha só, nós temos uma inicialização, ponto e vírgula, uma condição, ponto e vírgula, e um incremento. Tudo isso dentro do parênteses. E depois, entre chaves, os comandos que eu quero repetir. Aqui vale a mesma regra dos comandos anteriores. Se for somente um comando, eu não preciso das chaves. Agora, se forem 2 ou mais comandos, obrigatoriamente eu preciso das chaves. Perfeito? Bem, por que eu falei que se a gente sabe a quantidade de vezes, é interessante utilizar o comando for? Um dos erros comuns que eu falei, tá, nos vídeos anteriores, é esquecer de inicializar uma variável ou esquecer de incrementar a variável dentro do comando de repetição. Como no comando for a inicialização e o incremento já estão na primeira linha do comando, é muito mais difícil a gente esquecer. Tá? Consequentemente, nossos programas vão funcionar, tá, de uma maneira mais, digamos assim, fidedigna que o que a gente pensou. A probabilidade de erros diminui com o comando for. Perfeito? Então, pessoal, isso é algo importante que eu gostaria de falar para vocês. Ok? Toda vez que tivermos um número fixo, coloquemos tudo ali no for e vamos utilizar o for. Tá? Isso vai facilitar bastante e diminuir a probabilidade de erros. Então, esse laço, tá, ele é controlado por um contador, como eu já mencionei. Né? Esse contador ele vai estar naquela parte ali do incremento, ou seja, vai ser inicializado no primeiro parâmetro, digamos assim, do for, e vai ser incrementado no último parâmetro ali, no terceiro parâmetro. E a minha condição de repetição vai ser semelhante aos comandos anteriores. Então, enfatizando mais uma vez, número pré-determinado de vezes, qual o comando que nós vamos utilizar? O for. Bem, então vamos ver um exemplo. Como assim um pré-determinado de vezes? Vamos ver um exemplo aqui de um algoritmo, tá? Um programa que vai facilitar esse entendimento aí. Bom, nós podemos utilizar, tá, na matemática essa fórmula, tá, a fórmula de Leibniz, para cálculo do π, um valor aproximado, tá, pessoal? Esse valor de π, calculado por essa fórmula, quanto maior o número de termos, maior a precisão, né, que essa fórmula vai nos gerar. Então, π sobre 4 é dado por 1 menos 1/3 mais 1/5 menos 1/7 mais 1/9 menos 1/11 e assim sucessivamente. Tá? Bem, mas e aí, professor, como é que eu sei se é um número fixo de vezes? Primeira coisa, nós vamos solicitar,
do usuário o número de termos. Se o usuário vai nos fornecer o número de termos, então esse número de termos é pré-determinado, ou seja, é conhecido antes de iniciar a repetição. Perfeito? E para facilitar, tá, esse entendimento aí, ou seja, o que está repetindo, observe que eu escrevi essa forma de uma maneira diferente. Tá? E observe esse termo aqui. Ó. Ela pode ser escrita por 1 mais 2 vezes 0, 1 mais 2 vezes 1, 1 mais 2 vezes 2, 1 mais 2 vezes 3, 1 mais 2 vezes 4. Então, observe que aqui tem um termo que ele está sendo incrementado em 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, até o termo n. Tá? Então, já facilitou, eu tenho um termo aqui que está sendo incrementado de 1 em 1. Então, basta eu escrever essa fórmula no nosso algoritmo. E pronto, está resolvido. Então, como que vai ficar esse algoritmo? Vocês vão observar, pessoal, eu vou mostrar duas formas de implementar esse algoritmo, as duas formas utilizando o comando for. A primeira delas, vamos lá. No nosso main, o que nós precisamos? A única variável que o usuário vai necessitar fornecer é n, tá? Que seria o número de termos. Então, eu imprimo a mensagem aqui, quantos termos quero utilizar, e vou ler aqui o valor de n, perfeito? O que eu quero calcular? Eu quero calcular o valor de π. Então, eu vou declarar uma variável aqui, π, inicializar com 0. Por que eu estou inicializando essa variável com 0? Que ela vai estar sempre somando os termos anteriores. Se eu estou somando os termos anteriores, eu preciso, na primeira iteração, somar com 0. Ok? Bom, agora chegou o nosso for aqui na linha 10. O for ele precisa de um contador e vai ser justamente aquela variável que eu mostrei naquela segunda fórmula, quando eu destrinchei a fórmula, né? Que ela vai passar por 0, 1, 2, 3, 4, até n. Então, como que vai ficar o nosso for? Olha só, a variável que vai controlar o for, o nosso contador, ela está sendo declarada e inicializada aqui, dentro do for. Então, i recebe 0, porque o primeiro termo lá, observem que era 2 vezes 0. Eu vou fazer enquanto for menor do que n, porque vai de 0 a n menos 1, n termos. Se tivesse começando de 1, eu poderia ir até n, menor ou igual a n. Perfeito? Aqui eu vou até menor, porque eu quero n termos. E eu vou incrementar de 1 em 1. Então, i mais mais. Olha que bacana, pessoal. Essa linha 10, tá? Ela tem a inicialização da variável, a condição de parada e o incremento. Tudo isso na mesma linha. Se nós fizéssemos esse exercício utilizando o comando while, isso estaria em 3 linhas distintas. Vocês concordam comigo que a probabilidade de esquecer de inicializar ou de incrementar, se eles estão em linhas separadas, é maior? Então aqui vem a grande diferença aqui do comando for. Ok. E aí tem um if. Por que desse if? Vamos voltar lá na fórmula, só para vocês observarem um detalhe aqui, tá? Que eu não destaquei. Esse primeiro termo aqui ele é positivo, depois eu tenho um negativo, um positivo, negativo, positivo, negativo e assim sucessivamente. Tá? Quando eu destrinchei a fórmula aqui, o primeiro termo é positivo. E nesse primeiro termo, o que eu tenho aqui? 0. O segundo termo é negativo. O que eu tenho? 1. Positivo, 2. Negativo, 3. Ou seja, positivo, par, negativo, ímpar, nessa nossa fórmula. Então vamos voltar lá para o nosso código. Como que eu faço para identificar isso? Eu vou utilizar o comando if. Né? Se o resto da divisão por 2 for igual a 0, o que nós temos? Um número par. Se um número é par, eu vou somar o valor que eu já tinha anteriormente com esse termo atual. Então, π é igual a π mais o termo. Lembrem-se sempre que eu tenho mais igual, isso é equivalente a π recebe
π mais 1.0 dividido por 1 mais 2 mais I vezes 2. Tá? Se não, se o número for ímpar, o que eu vou fazer? Subtrair o termo. Então, π menos igual 1.0 dividido por 1 mais I vezes 2. Então, pessoal, observem que nós estamos implementando, né, essa fórmula utilizando um comando for. E ali eu tenho esse sinal, tá, que vai variar se for par ou ímpar. Perfeito? Bom, ao final, tá, da minha repetição, π recebe π vezes 4, que se vocês observarem lá na fórmula, tá, vamos voltar lá na fórmula, o que nós temos? Que π sobre 4 é igual àquele somatório. Eu apenas passei o π para o outro lado, multiplicando. O π não, o 4 para o outro lado, multiplicando. Perfeito? Bem, ao final, ali na linha 17, eu imprimo o valor calculado e ali eu estou colocando com 6 casas decimais. Então, eu coloco aqui, né, %.6L, F, ou seja, um float, tá, um long float, um double, com 6 casas decimais, né, que é o que eu quero que seja impresso na tela. Então, pessoal, toda vez que tiver exercícios desse tipo, eu tenho que repetir um determinado número de vezes conhecido. Por que eu falo conhecido aqui? Porque o N é fornecido pelo usuário antes de começar o for. Né? Mas poderia ser uma situação, eu vou sempre calcular 10 termos. Então, posso colocar ali no nosso for, na linha 10, em vez de I menor do que N, I menor que 10. Poderia, tá? Não tem problema algum. Tá? Eu sempre me refiro como conhecido, não necessariamente que eu tenha um número fixo ali dentro, mas eu sei o número antes do for começar, antes da repetição começar. Né? Bom, eu falei que eu ia mostrar para vocês duas formas de fazer isso, tá? A segunda forma é sem utilizar o if. Eu, particularmente, sempre que eu posso evitar um if dentro de um comando de repetição, eu evito, tá? Por questão de eficiência computacional, ou seja, de tempo de processamento. Então, eu evito a utilização de um if. Como que nós poderemos fazer esse exercício sem utilizar o if? Lembre-se que o sinal, ele inverte. Tá? Cada termo, o sinal é invertido. Observe que eu usei o termo invertido. Se eu estou invertendo um sinal, como que eu posso utilizar? Qual artifício que eu posso utilizar? Bom, então observem esse outro código aqui. Tá? Eu declarei uma variável a mais, tá? A variável sinal. Tá? O primeiro termo é positivo, então ela recebe mais 1. Tá? Eu quero armazenar o sinal, pessoal. Observe o seguinte, eu não posso armazenar, eu quero armazenar o símbolo positivo. Não. Na matemática, um positivo é a mesma coisa que mais 1. Um negativo, menos 1. Então, eu vou armazenar mais 1. Tá? Esse mais ali não é obrigatório. Aí é só para enfatizar, tá, que eu estou armazenando o primeiro termo, que vai ser positivo. Né? O for, não vou modificar nada, idêntico. Depois eu vou fazer o cálculo do sinal, do π. E aqui eu vou multiplicar o termo mesmo termo que nós utilizamos no exemplo anterior, só que eu vou multiplicar pelo sinal. O primeiro termo é positivo, vai ficar 1 vezes o termo que eu acabei de calcular. E depois o que eu vou fazer? Inverter o sinal. Como que eu inverto o sinal? Multiplicando por menos 1. Se o número é positivo, eu multiplico por menos 1, eu obtenho menos 1. Se ele é negativo, eu multiplico por menos 1, eu obtenho mais 1. Então, pessoal, essa linha aqui, ela vai sempre inverter o sinal. Tá? Então, a cada interação, começando com o positivo, a cada interação nós vamos inverter. Então, começa com o positivo, multiplica por menos 1, a próxima interação ele vai subtrair, porque ele vai multiplicar menos 1 vezes o termo. Em seguida, menos 1 vezes menos 1, inverte novamente o sinal para positivo. Perfeito? Ou seja, então uma forma muito simples de nós implementarmos a solução para esse exercício sem a necessidade do if dentro.
né? Na verdade, nós eliminamos o if e também eliminamos um cálculo matemático, tá? Que era o cálculo do módulo, né? Ou seja, do resto da divisão. Obviamente, aumentou a multiplicação ali, tá? Mas, de uma forma geral, esse código é mais eficiente. Tá? Pessoal, nesse curso, nós não vamos entrar nesses detalhes de eficiência, de algoritmos, essas coisas, tá? Mas, sempre que eu tiver uma oportunidade, eu vou dar uma pincelada, falar, isso aqui é mais eficiente do que isso, tal, tá? Mas não é o objetivo desse curso. Por exemplo, se eu passar um exercício para vocês, se vocês implementarem da primeira forma ou da segunda, as duas estão corretas. Tá? Não está sendo cobrado a eficiência computacional do algoritmo aqui, e sim que vocês implementem boas soluções. Tá? Obviamente, boas soluções, né, em algum momento, elas vão ser enxergadas também na eficiência, mas não é o foco principal aqui. E sempre que um exercício que vocês resolverem não for muito eficiente, eu vou destacar isso na correção. Falar, olha, isso daqui não está eficiente, você pode melhorar dessa forma. Mas isso é apenas para vocês irem se acostumando com essas ideias, tá? E se tornarem bons programadores, bons desenvolvedores de software. Bem, vamos pegar um outro exemplo aqui, tá? Também utilizando repetição. Nesse caso, nós temos que calcular a média quadrada de n valores digitados pelo usuário. Observe mais uma vez que os valores, ou seja, a quantidade de valores é fornecido pelo usuário. Ou seja, é pré-determinado, é conhecido antes de iniciar a repetição. A fórmula da média quadrada, xq, é igual a raiz de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado e assim sucessivamente até xn ao quadrado dividido por n. Então o programa deve ler o número n e os n valores de x. Né? E em seguida calcular o resultado. No exemplo, é dado um exemplo de execução aí, tá, pessoal? Onde é solicitado o número de termos na primeira linha. Tá? O usuário aqui, nesse caso, digitou dois termos e depois é solicitado o x1 e o x2. Se ele tivesse digitado 4 ali, ia pedir x1, x2, x3, x4. Né? E ele digitou 2 e 2 também, a média quadrada foi 2. Né? Bom, esse tipo de exercício, tá? Como que nós devemos fazer? Nós podemos, nós devemos utilizar o for. Na verdade, pessoal, o que eu penso para esse exercício é que nós devemos utilizar o for. Posso utilizar o while ou do while? Claro, com certeza podemos. Mas, como eu conheço de antemão o número de repetições, é melhor utilizar o for por todos os detalhes que eu já mencionei anteriormente nesse vídeo. Ou seja, evitar de esquecer de inicializar uma variável e esquecer de incrementar o nosso contador ali dentro da repetição. Tá? Então, esse tipo de exercício, sempre que possível, utilizem for. Pessoal, na verdade, eu particularmente, sempre que possível, utilizo for. Eu só não utilizo for quando eu não sei quantas vezes a repetição vai acontecer. Por exemplo, nos vídeos anteriores, eu mostrei um jogo de adivinha. Nós não sabíamos quantas vezes o usuário iria jogar. Isso não era de conhecimento prévio. Se eu não sei, eu não tenho como, né, colocar isso dentro de um for. Então eu uso um while ou do while, tá, nessas situações. Bom, então vamos implementar este exercício. Tá? Primeiro, inicialmente, o que nós temos que fazer? Declarar a nossa variável n e ler esse valor. Então essas três linhas aqui fazem a leitura da quantidade de termos. Eu inicializo a nossa variável soma, tá, com 0. O nosso i, tá, que é a variável que vai controlar a quantidade de termos, também inicializado com 0, enquanto for menor que n, e mais. Tá? Eu posso inicializar aqui com 1, já que o primeiro termo seria o x1, o segundo termo o x2? Com certeza, podemos sim. Quais as modificações teríamos que fazer? I igual a 1, I menor ou igual a n e mais. E observem aqui nessa linha também teríamos uma modificação aqui, tá? Que seria
Eu estou imprimindo aqui i mais 1, ou seja, para aparecer x1, x2, x3, porque eu estou começando de 0, e aqui no caso eu iria imprimir 1, i, desculpem, tá? Iria imprimir a variável i. Vou ler o número, tá? Que seria a nossa variável x lá, e vou elevar ao quadrado, número vezes número, e somar o resultado na nossa variável soma. Ao final dessa repetição, o que eu tenho que fazer? O cálculo da média, que é a soma dividida por n, e eu tiro a raiz desse valor. Perfeito? Depois imprimo a nossa média. Então, observe, pessoal, nesse exemplo aqui, os termos também são fornecidos para pelo usuário, ou seja, o valor de x. Então, dentro da minha repetição, eu tenho que colocar a leitura dessas variáveis. E observem o seguinte, essa variável i, ela não entra nos cálculos nesse exemplo aqui. No primeiro exemplo do cálculo do π, a nossa variável i, ela fazia parte do termo. O termo era calculado em função da variável i. Aqui eu não preciso. Aqui era meramente para aparecer o índice da variável na hora que a pessoa está digitando, que na verdade não precisa. Então eu só utilizo ela na linha 9 para imprimir o termo, tá? o índice da variável. Mesmo que eu não utilizasse ela, é obrigatório declarar essa variável i? Sim, é obrigatório, porque é ela que vai controlar a quantidade de vezes que o for vai ser repetido. Além disso, pessoal, algo importante que deve ser mencionado. Ah, professor, eu posso, aqui na linha 14, dividir por i, em vez de dividir por n? Tá? Porque no final, o i vai estar valendo o valor de n? Posso? Não. Por quê? Essa variável i, ela foi declarada no for. O que significa isso? Ela só existe dentro do bloco do for. Tá? Ela não existe fora do for. Então, ali naquela linha 14, essa variável i não existe. Tá? Isso chama-se escopo de variáveis. A variável n, ela existe dentro do main. Tá? Isso já foi falado com vocês quando vocês viram funções. Variáveis que existem somente dentro das funções, variáveis que existem somente dentro do main, ou seja, são as nossas variáveis locais. Tá? E qual que é o local que essa variável i ela existe? Tá? Ela existe enquanto existir esse comando for. Tá? Ou seja, nesse trecho de código aqui, entre a linha 8 e a linha 12, existe essa variável i na memória. Finalizou o for, o computador vai lá, o sistema operacional libera esse espaço de memória. Tá? Então é um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção também. Sempre que uma variável i for declarada dentro do for, não podemos utilizar isso depois. Ah, professor, mas eu vou precisar utilizar essa variável no final. Como que eu faço? Então, ela precisa ser declarada antes do for. Ou seja, ali, por exemplo, na linha 3, junto do n, ou na linha 7 ali, tá? Logo depois ali, declara essa variável i, aí eu teria que colocar um int i igual a 0, e dentro ali do for eu coloco somente i igual a 0 na inicialização. Tá? Então, isso é possível, mas preste atenção nesses detalhes que eu acabei de mencionar. Bom, então um exercício, tá? Como é de praxe. 2 exercícios aí para vocês fazerem, um utilizando o comando while, outro utilizando o comando for para vocês praticarem. No primeiro exercício, eu quero que vocês imprimam o quadrado dos números inteiros no intervalo fechado, de 1 a 20. E aí um exemplo de execução do programa. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 e assim sucessivamente até 20. O segundo exercício. Suponha que existam 50 alunos em uma sala, fazer um programa que determina quantos desses alunos têm idade maior do que 20 e... Ah, que legal! E o usuário deve digitar a matrícula e idade de todos os 50 alunos, ou seja, o nosso usuário, destacadamente aqui, né? Eu até dei uma pausa na leitura para vocês observarem, terá que digitar 50 valores aí, né? Para o nosso programa poder funcionar. Obviamente vocês podem, na hora de validar, fazer com um teste menor, mas o exercício pede 50 valores.
Bom, eu não vou resolver esses exercícios são para vocês praticarem, tá? E volto a repetir. Tá? Programação só se aprende programando. Perfeito? Bem, pessoal, com isso a gente finaliza o comando for. Vocês observaram que esse foi um vídeo curto, né? Porque o comando for, uma vez que nós já vimos o comando while e do while, é muito simples, tá? Só vai mudar ali a primeira linha do comando, digamos assim, o restante ele funciona. E sempre que for possível utilizar o comando for, também é possível utilizar os outros comandos, mas a recíproca nem sempre é verdadeira. Perfeito? Então ficamos aqui. Tá? Nós teremos mais um vídeo de comandos de repetição para finalizarmos esse tema. Ok? Então, pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.